Conclusão do anel viário de Criciúma é tema de debates no sul do estado. CCJ aprova projeto que amplia a prestação de serviços pelas farmácias. CPI do Ministério Público houve corretor responsável pela venda de imóvel sem licitação ao MP. E mais as homenagens da Assembleia aos 12 anos de canonização de Santa Paulina. Agora no Notícias da Semana. Parlamentares da Comissão de Transportes da Assembleia voltaram a discutir a conclusão das obras de implantação do contorno viário de Criciúma, no sul do estado. Os trabalhos estão na última etapa. Mesmo assim, continuam mobilizando os deputados, como mostra a repórter Giciele Dalpiaz. As obras para a implantação do anel de contorno viário em Criciúma, na região sul, começaram em 1998 e estão divididas em 4 etapas. 3 já foram concluídas e a última fase, que ainda não começou a ser executada, foi pauta na audiência pública realizada no distrito de Rio Maina, em Criciúma. O debate foi realizado pela Comissão de Transportes da Assembleia a partir de uma solicitação do deputado Valmir Comim. As comunidades dos municípios que serão beneficiados com a obra lotaram o encontro na expectativa de ver concretizada a viabilização de um projeto reivindicado há décadas. A mobilidade urbana será muito bom devido ao desafogamento do trânsito nas nossas comunidades, que hoje ele é muito subcarregado. Então, com esse anel de contorno viário que passa por dentro de 11 bairros, vai também desafogar o trânsito até a Unesc, que é a universidade que nós temos em Criciúma, que ela é muito frequentada pelos próprios bairros da nossa cidade, então é onde afoga o trânsito. E com esse anel de contorno viário que passa próximo da Unesc, vai desafogar esse trânsito para nós. O anel de contorno viário de Criciúma deve contribuir para o fluxo de veículos na região. Hoje, o deslocamento entre 8 municípios vizinhos de Criciúma passa pela cidade, ocasionando alguns gargalos nos horários de pico. A construção e a finalização da 4ª etapa do anel viário vai fazer com que essas pessoas circulem saindo de um município e indo para outro município que não queira ser o município de Criciúma, eles não entrem na malha viária do município, atrapalhando, evidentemente, incrementando muito os pontos de estrangulamento que nós temos no dia a dia ao andar pela cidade de Criciúma atualmente. O presidente do Departamento Estadual de Infraestrutura, Paulo Meller, destacou que 75% das obras já estão concluídas e acrescentou que a última etapa, que compreende os municípios de Siderópolis e Criciúma, é considerada a mais complexa, já que será executada em uma área urbanizada. E quando você pega uma rodovia, mesmo que sendo um limitador de velocidade de 50 km por hora, você tem que ter toda a largura que a norma exige, com toda a questão de ciclovias, toda a questão de passeio. Obviamente que você vai ter que desapropriar, você vai ter que tirar talvez uma casa ou 2 ou 3 que estão no seu caminho, você vai ter que deslocar postes para o lado, e aí obviamente vem o cano de água, aí vem a tubulação do gás se tiver, vem a tubulação da telefonia, do esgoto se tiver, e assim sucessivamente. Então, a obra urbana para nós engenheiros, ela dá um trabalho muito maior do que uma obra rural. A construção do contorno viário de Criciúma, que foi orçado inicialmente em cerca de 60 milhões de reais, inclui 12 pontes, um viaduto e ciclovias. A previsão é de que a última fase da obra seja iniciada em 2015 e concluída em 2 anos. Nós agora, de pronto, visualizando o projeto, vamos discutir a questão do orçamento para o próximo ano, junto à Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia, e levaremos toda essa manifestação ao senhor governador do Estado, tentando sensibilizá-lo da necessidade e a prioridade, mesmo por estar dentro de Criciúma, mas ter um caráter regional e dentro daquilo que preconiza a essência das diretrizes básicas do governo Raimundo Colombo, que é investir naquelas obras que, na sua essência, oportunize o start do desenvolvimento da economia e a qualidade de vida das pessoas. Debates também na Comissão de Constituição e Justiça, que nesta semana deliberou sobre 2 matérias na área da saúde. Uma delas amplia a prestação de serviços pelas farmácias do estado.
O primeiro projeto de lei aprovado durante a reunião da Comissão de Constituição e Justiça dispõe sobre serviços farmacêuticos. De acordo com este projeto, as farmácias e drogarias do Estado ficam autorizadas a prestar à população alguns procedimentos, como monitoramento de pressão arterial, temperatura corporal, glicemia, além da aplicação de vacinas, inclusive domiciliar, devendo estes serviços obedecer e constar em Manual de Boas Práticas Farmacêuticas. Esse projeto vai permitir facilitar ao usuário dos serviços de farmácia, porque ele autoriza, evidentemente de acordo com a lei federal e com o conselho, tanto dos farmacêuticos quanto as associações, a permissão de prestar todos os serviços de saúde, inclusive vacinas, que é um grande questionamento. O segundo projeto de lei aprovado na CCJ obriga a realização do exame de oximetria de pulso em todos os recém-nascidos nos berçários das maternidades do Estado. O exame, conhecido como teste do coraçãozinho, vai permitir detectar a presença de cardiopatia congênita grave, que coloca em risco a vida das crianças. Tenho certeza que, tornando esse exame obrigatório, nós vamos criar uma perspectiva de vida mais interessante para as crianças recém-nascidas em Santa Catarina. Não tenho dúvidas de que a matéria vai tramitar nas comissões de mérito agora e vai merecer a nossa avaliação, parecer favorável com a posterior deliberação no plenário, para que nós possamos entregar para Santa Catarina mais uma proposta interessante na área da saúde. Já na Comissão de Finanças e Tributação, deputados voltaram a discutir a implantação da região metropolitana da Grande Florianópolis. O assunto será tema de uma audiência pública. O projeto de lei complementar de origem governamental número 1 de 2014, que institui a região metropolitana da Grande Florianópolis, será o tema de uma audiência pública da Comissão de Finanças e Tributação no próximo dia 24. De acordo com o relator da matéria, o objetivo do evento será reunir entidades municipais e representantes da sociedade civil da região para discutir as definições e aperfeiçoar o projeto. A região metropolitana teve uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal que afirmou taxativamente que questões de caráter metropolitano não dizem mais respeito única e exclusivamente aos municípios. Há necessidade da participação do Estado. Por isso, cada vez se faz mais urgente. Também tem recursos do governo federal para resolver questões de caráter metropolitano, como mobilidade urbana, saneamento básico, enfim, outras questões, que só podem ser acessadas se nós tivermos esse mecanismo jurídico implantado. Então se faz urgente e a Santa Catarina não pode esperar mais, e principalmente a Grande Florianópolis, nesse problema que é de todos nós, que vivenciamos o dia a dia, que é a mobilidade urbana. Então é fundamental, não há mais como esperar. Ainda durante a reunião da comissão, os parlamentares aprovaram um projeto de lei que isenta o pagamento de exames toxicológicos em concursos públicos a hipossuficientes. Para o relator, a matéria beneficia as pessoas que comprovadamente não têm condições de custear os exames. Primeiramente, é atender realmente de acordo com a necessidade aqueles que não têm condições, né, e que o Sistema Único de Saúde não paga. E segundo, cabe a nós a competência de analisar a questão tributária. E ao nosso entendimento e pela nossa assessoria, não temos nenhum óbice, porque entendemos que a questão de taxa não incide na questão orçamentária, precisamente por parte do governo. Por isso, é tão mínimo essa fração e a repercussão é tão significativa que nós estamos dando sequência pela aprovação e esperamos ter a aquiescência dos parlamentares no plenário dessa casa. E veja a seguir, CPI do Ministério Público houve corretor responsável pela venda de imóvel sem licitação ao MP. O Notícias da Semana volta em instantes.
A CPI do Ministério Público ouviu esta semana o primeiro convocado pelo colegiado. Durante 2 horas, o corretor de imóveis Orlando Becker respondeu aos questionamentos dos parlamentares. Becker foi o responsável pela venda do imóvel adquirido sem licitação pelo MP, o mesmo que deu origem à comissão parlamentar de inquérito. O corretor de imóveis Orlando Becker veio acompanhado de um advogado e respondeu todas as perguntas formuladas pelos parlamentares membros da CPI. Ele afirmou que já vendeu outros imóveis a órgãos públicos com dispensa de licitação, entre eles o prédio do Ministério Público localizado na Rua Pedro Ivo, no centro de Florianópolis. Sobre a compra do prédio da Rua Bocaiúva, contou que em março de 2012 foi procurado pelo Ministério Público. Na época, os procuradores estavam em busca de um prédio de 20 mil metros quadrados próximo às outras sedes da instituição. Fez várias propostas, nenhuma aceita. O Ministério Público de Santa Catarina acabou fechando o negócio com o primo dele, Paulo Becker, dono de uma construtora, para a compra do terreno e construção de um prédio no valor de 123 milhões de reais. O imóvel tinha restrições por ser área de preservação permanente e a obra foi autorizada pela Prefeitura em 17 dias, quando o normal, segundo o corretor, é 6 meses. Orlando Becker afirma que na época fechou uma parceria com o primo para negociar com o Ministério Público, mas que depois Paulo Becker acabou vendendo o terreno e o prédio na planta sem a participação dele, tanto que os dois hoje estão em litígio. Orlando tenta cobrar na justiça uma comissão de venda que seria superior a 7 milhões de reais. O depoimento do corretor demorou quase 2 horas e os parlamentares destacaram a importância e os principais pontos dos esclarecimentos prestados. Tem algumas coisas sim para serem esclarecidas e uma delas já ficou muito clara. Tinham propostas com valores por metro quadrados inferiores que passam de R$1.000. Se você pegar uma proposta dessa num empreendimento de 20 ou 22 mil metros, só aí já dá 22 milhões de diferença para ser explicado, porque eu entendo que uma instituição de caráter público não pode tomar uma decisão a bel prazer como se fosse uma compra privada onde o proprietário do seu dinheiro gasta o dinheiro como quer. O recurso público ele tem que ser otimizado, ele tem que ser bem aplicado. Não quero dizer com isso que houve desvio dos recursos. Quero dizer aqui que haviam propostas de valores inferiores e que não foram levados em conta, porque as negativas das outras propostas para ele simplesmente chegavam em ofício sem uma justificativa plausível do porquê que aqueles outros imóveis não serviam ao Ministério Público. É claro que a Comissão Parlamentar de Inquérito pretende ouvir mais testemunhas e estamos ainda no aguardo oficial das documentações, que vão fazer parte integrante do processo investigatório, para a partir daí nós conseguirmos então, a partir de toda essa compilação de dados testemunhais e materiais, fazermos então a conclusão dos trabalhos da CPI, da Comissão Parlamentar de Inquérito, com a apuração do processo licitatório adequado, da compra do terreno, até mesmo da edificação deste imóvel, se atendeu ou não os preceitos que determina a Lei Geral de Licitações. Quem também se reuniu esta semana foram os deputados da CPI das Águas. A Comissão Parlamentar de Inquérito investiga denúncias de irregularidades nos serviços de água e esgoto no município de Palhoça. Os parlamentares que integram a CPI das Águas fizeram perguntas ao promotor de justiça Alexandre Graziotin, coordenador do Grupo de Atenção Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público, o GAECO. Foi Graziotin que comandou a ação realizada em julho do ano passado, que resultou na prisão de agentes públicos e empresários vinculados à prestação de serviços de água e esgoto em Palhoça, na Grande Florianópolis. Segundo o promotor, teriam sido feitas denúncias de irregularidades em contratos celebrados pela empresa Águas de Palhoça, uma autarquia municipal. O processo criminal está correndo e avalia condutas de corpos de crimes contra a administração pública e formação de quadrilha, envolvendo atividades vinculadas a repasse irregular de dinheiro público para particulares, ou seja, vantagem indevida. Na época vocês haviam recebido uma denúncia? Não, na verdade, quem teria recebido a informação teria sido a Promotoria da Moralidade Administrativa de Palhoça,
que solicitou o apoio do GAECO, né, da Força-Tarefa composta pelo Ministério Público, Polícia Civil, Militar, Secretaria da Fazenda e Polícia Rodoviária Federal, no sentido de apurar a veracidade daquelas informações que foram repassadas à promotoria. A gente fez uma pequena análise, uma pequena investigação, remetemos um relatório para ela e dali se iniciou uma investigação que, num curto espaço de tempo, acabou gerando aquela prisão em flagrante por conta da avaliação nossa de pagamento de valores indevidos a agentes públicos por parte de pessoas contratadas pelo município. O promotor também respondeu aos parlamentares sobre a atual situação dos processos investigatórios. O processo criminal é vinculado àquela atividade do auto de prisão em flagrante. Este está já no seu, digamos, findando-se, porque já foram ouvidas as testemunhas de acusação, não tenho certeza se todas de defesa, mas já está na fase final. E o outro ainda faz uma análise de um contexto maior, porque precisa de provas periciais, outro tipo de análise que demora mais, que demanda mais tempo. A presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, deputada Ângela Albino, e o relator da CPI, deputado Dirceu Dresch, consideraram positiva a reunião. O que nós queremos que o Ministério Público agilize e nos dê todos os elementos também para ajudar se houve, de fato, superfaturamento, porque se houve pagamento de propina, certamente esse dinheiro saiu de algum lugar e saiu do bolso da população. Então, nisso que precisa ficar claro, e nós queremos que, de fato, seja apurado e punido os responsáveis e também, claro, o que é importante para os catarinenses perceber, e nós queremos também ver isso, se isso já ocorre em outros municípios do estado também, né? Tivemos bastante esclarecimento aqui do que acontece hoje e do que já aconteceu no passado. Semana que vem ouvimos mais um agente público, muito provavelmente o Tribunal de Contas aqui do estado de Santa Catarina, para que nós possamos logo concluir a nossa CPI e dar respostas a essa questão que é tão fundamental para o estado de Santa Catarina, que é a água e saneamento. Deputados aprovaram esta semana em plenário a admissibilidade de uma nova proposta de emenda à Constituição. A decisão significa que os parlamentares concordam que a proposta tramite na Casa em forma de PEC e abre caminho para que os municípios do estado ganhem uma nova fonte de recursos. A proposta de emenda à Constituição Estadual é de autoria da deputada Ângela Albino e foi subscrita por vários outros parlamentares. O objetivo é que os municípios catarinenses consigam aumentar a arrecadação de ISS-QN, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Com a emenda, o Estado fica obrigado a disponibilizar mensalmente para as prefeituras a relação de todas as operações com cartões de crédito e de débito ocorridas no território de cada município no mês anterior. A relação deve ser repassada por meio eletrônico e deve deixar claro para cada administradora de cartões os nomes dos vendedores de mercadorias e serviços e os valores das operações discriminadas. A mudança permite que os municípios tenham participação na receita resultante deste tipo de operação comercial, que hoje só gera tributos para as cidades onde ficam as sedes das operadoras. No projeto, a deputada ressalta que uma decisão do Superior Tribunal de Justiça considera competente para realizar a cobrança do imposto o município onde ocorreu a operação comercial. Por enquanto, os parlamentares admitiram a tramitação da PEC pelas comissões. Se a proposta chegar a plenário e for aprovada, os municípios vão ser beneficiados com mais uma fonte de renda. Vai ser uma PEC muito importante para nós, que vai trazer uma nova fonte de renda para os municípios sem em nada onerar o nosso contribuinte. O povo catarinense não vai mexer em nada no seu bolso, mas os municípios vão ter mais recursos. Portanto, uma novidade muito boa para todos os municípios catarinenses. Ainda em plenário, deputados destacaram uma portaria publicada pela Fundação de Meio Ambiente. O documento facilita as regras para a verbação da chamada reserva legal pelos produtores do estado. A agricultura familiar representa 90% da população rural de Santa Catarina, com 180 mil famílias vivendo no campo. São pequenos proprietários rurais que vinham sendo obrigados a averbar nos cartórios de registro de imóveis a reserva legal nas matrículas dos imóveis rurais, por exigência da Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça. A obrigação vinha levando em conta uma lei estadual baseada no antigo Código Florestal.
Pela nova legislação federal e a atualização do Código Estadual do Meio Ambiente, a averbação é voluntária e não pode ser cobrada. Muitos produtores vinham buscando ressarcimento via judicial do valor pago pelo documento. Os agricultores vinham gastando, em média, R$1.000 para fazer a averbação da reserva legal. Agora, através de uma portaria, a Fátima dispensou os pequenos produtores da necessidade deste documento para o licenciamento ambiental. A decisão tem base no Cadastro Ambiental Rural, regulamentado pelo Ministério do Meio Ambiente e que está em fase final de implementação em Santa Catarina, um dos estados mais avançados neste processo. O deputado Dirceu Dresch ocupou a tribuna para falar das vantagens da portaria assinada pelo presidente da Fátima. A resolução leva em conta que todo imóvel rural deve manter cobertura de vegetação nativa para a reserva legal e que em Santa Catarina o percentual mínimo é de 20% da área do imóvel. O proprietário que quiser fazer a averbação tem direito à gratuidade e cai a exigência de que a averbação conste da matrícula imobiliária. A portaria facilita a vida dos agricultores, enquanto o cadastro rural não estiver implantado e efetivamente disponibilizado no estado. Nossa avaliação é uma grande conquista, né? Além disso, barateia o custo, isenta o custo, né? Que o cara não tem custo para o agricultor fazer o cadastro ambiental rural. Então esse com certeza é um passo significativo e muito esperado pelos agricultores catarinenses. E veja ainda hoje, Comissão de Responsabilidade Social aprova a campanha de divulgação do prêmio deste ano. Os detalhes você confere em instantes aqui no Notícias da Semana. Integrantes da comissão mista que organiza a certificação de responsabilidade social da Assembleia anunciaram esta semana como será a campanha de divulgação do prêmio. As peças serão veiculadas em diferentes meios de comunicação. Durante o encontro, a Comissão Mista de Certificação de Responsabilidade Social escolheu o conceito criativo que vai nortear a campanha de divulgação da 4ª edição do prêmio. A opção selecionada recebeu o nome de Equilíbrio da Natureza. Nela, exemplos de simbiose entre os seres vivos reforçam a importância da parceria entre as espécies para a preservação do planeta. O material foi elaborado ao longo das últimas semanas por uma equipe de publicitários. Nós tínhamos o tema equilíbrio para trabalhar, né? E então nós pensamos em fazer de uma maneira diferente, sem ter aquela primeira noção de equilíbrio, né? A gente ofereceu uma opção que era um castelo de cartas, né? E uma segunda que era um pouquinho diferente, que é o equilíbrio da natureza. Então pegamos exemplos de simbiose, né, de animais, e a gente mostrou que o mundo está cheio de parcerias de sucesso. E que você poderia mostrar a sua, que chegou a hora de reconhecer. E aí a gente traz aí para o nosso prêmio, né, desse ano, dessa edição. A campanha, que deverá ser veiculada em várias mídias, como televisão e internet, busca divulgar a 4ª edição da Certificação de Responsabilidade Social. A premiação é voltada para empresas privadas e entidades com fins não econômicos que apresentem no balanço social ações voltadas ao bem-estar da sociedade e à preservação ambiental. Vice-presidente da Comissão Mista de Responsabilidade Social, Elvio Silveira, destacou a importância da campanha. O objetivo de promover a campanha da responsabilidade social, ele vem para contemplar aquilo que a própria lei que criou a certificação da responsabilidade social da Assembleia, ou seja, a incentivar o maior número de empresas possíveis a inscreverem os seus balanços socioambientais. Esses balanços, obviamente, via de regra, dentro das normas gerais, eles têm que ser publicados com os dados imediatos do ano anterior, dar publicidade. E a gente sabe, pelo histórico de Santa Catarina, que a gente tem exemplos maravilhosos. Então, por isso, nesse ano, a gente está tendo um foco de dar uma maior divulgação da certificação, de veicular, de mobilizar os parceiros, né, para que eles divulguem nas suas instituições, bem como a própria Alesc e também os próprios membros da comissão divulguem junto às suas entidades. Uma sessão especial homenageou esta semana o Centro de Integração Empresa-Escola, que oferece a estudantes oportunidades de ingresso no mercado de trabalho. Em 3 décadas de atividades, o CIEE já atendeu mais de 300 mil jovens catarinenses.
A sessão especial, em homenagem aos 30 anos do CIEE em Santa Catarina, aconteceu no plenário da Assembleia Legislativa e reuniu autoridades, representantes de universidades, escolas e membros da sociedade civil que participaram do evento. O CIEE é uma associação de assistência social sem fins lucrativos de utilidade pública, cuja missão é oferecer soluções que contribuam para a capacitação profissional dos jovens, visando a integração deles no mercado de trabalho. Atualmente, o CIEE mantém 2 programas, um de estágio e outro intitulado Adolescente Aprendiz, ambos responsáveis pela integração de mais de 13 mil jovens com idade entre 14 e 24 anos em Santa Catarina. Ambos os programas com as leis específicas exigem a continuidade do jovem na escola, portanto, evita a evasão escolar. Uma vez que o jovem sai da escola, dificilmente ele volta. Ele vai buscando os seus caminhos. Portanto, esse programa, ele restabelece uma cidadania. Isso é importante porque ele continua estudando, ele continua se profissionalizando, continua ascendendo as carreiras de trabalho e dentro do mercado formal, né, que é o adolescente e o estagiário. Durante a sessão especial, diversas personalidades parceiras do CIEE foram homenageadas. O presidente interino da Assembleia Legislativa, deputado Juarez Ponticelli, ressaltou a importância do CIEE nesses 30 anos de dedicação à formação profissional da juventude catarinense. Esse é mais um grande exemplo dos catarinenses que sabem fazer bem, que empreendem bem. E o CIEE tem dado grandes demonstrações do trabalho bem feito que faz, integrando escola e empresa, oportunizando aos jovens o seu primeiro emprego. Nós aqui mesmo temos algumas experiências, a mais importante dela foi em 2013, quando criamos o programa Alesc Inclusiva, trazendo para casa pessoas com deficiência para aqui atuarem, para nos ajudarem a cuidar mais dessas pessoas e dessa causa, e o CIEE foi o grande parceiro, o grande responsável pela implementação desse vitorioso projeto aqui na Assembleia Legislativa. Já em Nova Trento, no Vale do Rio Tijucas, parlamentares lembraram os 12 anos de canonização da primeira santa do Brasil, a Santa Paulina. O evento reuniu autoridades da região, fiéis e religiosos. Batizada Amabile Lúcia Visentainer, Santa Paulina chegou ainda criança a Nova Trento. Ela veio da Europa com os pais, tinha 9 anos. Já adulta, optou pela vida religiosa, com dedicação especial aos doentes, crianças e pobres. Logo após a morte, em 1942, a irmã Paulina ganhou fama de milagrosa. Madre Paulina foi beatificada pelo Papa João Paulo II em 1991, durante a visita dele a Florianópolis. 11 anos mais tarde, em 2002, Madre Paulina foi canonizada em Roma. Com a canonização da santa, as freiras da Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, seguidoras da religiosa, ganharam força para a construção do novo santuário. O imponente santuário sobre o morro foi inaugurado em janeiro de 2006 e tem capacidade para abrigar 6.000 fiéis. É o segundo maior santuário do Brasil. Para marcar os 12 anos de canonização da Santa Madre Paulina, o Parlamento Catarinense promoveu uma sessão solene em Nova Trento. O evento foi para homenagear aqueles que não mediram esforços no processo de canonização da santa. A diretora do santuário, Irmã Maria Adelina da Cunha, recebeu a homenagem em nome da Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição. Emocionada, ela agradeceu o reconhecimento e falou sobre a vida exemplar da Santa Madre Paulina. Ela sempre acalentou dentro dela esse ideal missionário e prestativo a todos que precisavam. Ela sempre dizia, vamos cuidar dos mais necessitados. Assim foi a vida de Santa Madre Paulina, sempre se dedicando aos outros, uma fé muito profunda, uma caridade extraordinária. Tanto que quando ela morreu, logo começaram a receber graças por sua intercessão e percebeu o povo que Madre Paulina era uma santa. Outro homenageado da noite foi o padre André Borges da Silva. O padre ressaltou o clima de fé que contagia quem visita o santuário. O local recebe cerca de 70.000 pessoas por mês. O reconhecimento da
da Assembleia Legislativa, neste momento histórico em que celebramos 12 anos de sua canonização, é justo pelo fato de considerar a importância e a relevância da missão desta mulher, que de certa forma permanece aqui no santuário, em Nova Trento, na acolhida que fizemos aos fiéis, devotos, peregrinos, pessoas que não são do nosso credo, da nossa religião, mas que se sentem atraídos por esse movimento religioso, por esse santuário natural que temos aqui em Nova Trento. Nova Trento teve uma grande mudança depois de 1991 com a beatificação. E aí veio a santificação de Santa Paulina e a mudança foi assim muito boa. Mas isso tudo nós devemos à Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição. Elas é que foram as autoras, dessa transformação no nosso município. A sessão solene em comemoração aos 12 anos de canonização da Santa Madre Paulina foi uma sugestão do vereador de Nova Trento, Juscelino Marino Chini. A sugestão foi prontamente aprovada pelos 40 deputados catarinenses. Na verdade, a gente propôs a sessão aos deputados Silvio Drevik e Jórias Ponticelli pela motivação da questão da canonização de Santa Paulina. Está completando 12 anos e a importância para Nova Trento, para o Estado, para o país, enfim, pelo trabalho que a congregação realiza, é uma maneira da gente homenageá-las, elas que seguem o início que a Santa Paulina deu na congregação. Então, a motivação dessa sessão foi homenageá-las pelo trabalho. A nossa sessão solene no dia de hoje trata-se de reconhecimento pela grandiosidade, pela espiritualidade que ela representou e que hoje ainda nos traz essa proteção divina que as pessoas aqui vêm para reconhecer o seu trabalho. E Notícias de hoje termina com um convite para a 10ª edição da Festa da Gastronomia. O evento acontece entre os dias 19 e 22 deste mês em Nova Veneza, no sul do estado. As fantasias venezianas, que já ganharam fama em todo o estado e até em outras regiões do país, tomaram conta das galerias e do plenário da Assembleia Legislativa. O grupo divulga o baile Carnevale di Venezia, que o município de Nova Veneza realiza durante a Festa da Gastronomia. Os deputados interromperam a sessão para a divulgação da 10ª edição da festa, feita pelo prefeito do município, na companhia da rainha e das princesas do evento e também do grupo de mascarados. As grandes atrações são o espetáculo cultural promovido pelo baile e a gastronomia típica italiana. A nossa festa, a 10ª festa da gastronomia típica italiana, ela acontece para contemplar, a todos com a bela mesa, aquela macarronada, aquela fortaia, aquela delícia da polenta com galinha. Também as atrações culturais através do Carnaval de Veneza, que é um encanto. Carnaval de Veneza nos moldes de Veneza da Itália, com um diferencial: a alegria do povo do Brasil, aquela alegria contagiante. Quem tiver a oportunidade de estar nos vendo é nosso convidado nos dias 19, 20, 21 e 22 de junho. Então é uma beleza de cultura, uma riqueza de cultura no nosso município, o município de Nova Veneza. E o Notícias de hoje vai ficando por aqui. Nós nos vemos na semana que vem. Até lá!